O que aconteceria se misturássemos Resident Evil 7, BioShock, PT e Dying Light em um único jogo? Parece uma mistura que não deveria funcionar, né? Mas de alguma forma, essa mistura maluca pode resultar em um dos jogos de terror mais interessantes de 2026. E eu estou falando de Hellraiser Revival. E se você nunca ouviu falar desse jogo, ou até mesmo de Hellraiser, fica comigo porque hoje eu quero te mostrar o porquê esse jogo conseguiu me deixar tão hypado. Mas antes de entrar nessa loucura, eu sou o Victor e você está no canal Metalocar. Aqui eu faço gameplays, tutoriais e análises e várias outras coisas relacionadas a games. Então, já se inscreve no canal porque quando Hellraiser Revival chegar, eu vou trazer gameplay e análise desse jogo por aqui. Mas afinal, o que é Hellraiser? Bom, antes de falar do jogo, a gente precisa falar um pouquinho de Hellraiser. Hellraiser é uma franquia que começou lá no final dos anos 80, criada por Clive Barker, e desde o começo chamou a atenção por ter uma proposta bem diferente do terror que fazia sucesso naquela época. A franquia mistura terror, violência explícita, muito gore e erotismo, tudo isso misturado com aquela estética gótica que eu particularmente adoro. E se você já viu algum filme de Hellraiser, provavelmente conhece ele, o Pinhead, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Cabeça de Prego. E por mais estranho que pareça, Hellraiser chegou até a ser homenageado em outras obras, como Rick and Morty no episódio 5 da quinta temporada. Como é que eu sei que tá alinhado? Qual é, Jerry? É um cubo do capiroto. É só chacoalhar até jorrar sangue. Jerry, indumentária requintada esta noite. Não conta pra Luísa, mas eu comprei essa belezura aqui da Marisa. Então, mesmo que você nunca tenha assistido aos filmes, provavelmente já viu alguma referência por aí. Finalmente um jogo de Hellraiser, e foi justamente por eu ser fã da franquia que, desde o anúncio de Hellraiser Revival, eu fiquei muito interessado. Porque dessa vez não estamos falando apenas de mais uma adaptação de Hellraiser. A proposta é muito mais interessante. A possibilidade de literalmente entrar nesse universo e vivenciar tudo isso através de um jogo. E uma das coisas que mais me deixou feliz foi descobrir que o jogo seria uma experiência single player. Nada contra jogos multiplayer, mas sinceramente, eu já estava cansado de ver franquias de terror tentando virar mais um multiplayer online genérico. Hellraiser combina muito mais com a experiência focada em história, atmosfera e terror. E depois de muito tempo desde o anúncio, finalmente começamos a receber mais informações, uma data de lançamento e principalmente muito mais gameplay. E foi aí que eu fiquei ainda mais empolgado, tanto que já fiz até a pré-venda da versão física do jogo. E onde entra as referências que eu disse, Resident Evil 7 e PT. Bom, analisando a gameplay comigo, podemos perceber que Hellraiser Revival será um jogo em primeira pessoa. E isso imediatamente me fez lembrar dos Resident Evil modernos, principalmente o 7. Temos vários momentos em ambientes fechados, corredores apertados e aquela sensação de que você nunca sabe o que pode estar esperando na próxima sala. E isso também me lembra muito PT, principalmente pela maneira como o jogo parece utilizar ambientes pequenos e claustrofóbicos para criar tensão. Você não precisa estar enfrentando um monstro o tempo inteiro para sentir medo. E falando em lugares assustadores, o labirinto está simplesmente absurdo. Eu lembro de amar quando o labirinto apareceu nos filmes e é uma coisa muito doida dizer isso, mas eu sempre tive uma curiosidade de imaginar como seria andar por aquele lugar. E agora o jogo finalmente vai me permitir isso. Mas e o Dying Light? Bom, nem só de terror vive o Hellraiser Revival, né? Afinal, onde entra Dying Light nessa história? Bom, obviamente não temos um mundo aberto como em Dying Light, mas o combate corpo a corpo, mostrado nas gameplays, me lembrou bastante o estilo mais pesado e brutal dos jogos. E eu também acho que algumas armas de fogo passam a sensação parecida. Só que Hellraiser mistura isso com uma ambientação muito mais urbana e violenta, que me lembrou outro jogo que pouca gente fala hoje em dia, o Condemned. Eu conheci o Condemned praticamente por acaso, porque ele veio junto com o meu Xbox. Ele veio só o disco, nem veio com a capa. E até hoje eu quase nunca vejo ninguém falar sobre esse jogo por aqui. Mas quem jogou sabe como aquele jogo tinha uma atmosfera extremamente pesada, ambientes sujos e um combate brutal. E eu acho que Hellraiser Revival está pegando um pouco dessa sensação e misturando com tudo que eu já falei. E é aí que essa farofa começa a ficar interessante. E o BioShock? Agora vem outra comparação que eu acho muito doida. BioShock. Quem já jogou sabe exatamente do que eu estou falando. BioShock não é apenas um FPS com armas. Você também tem acesso às plasmids,
que permitem utilizar habilidades sobrenaturais durante o combate, combinando uma espécie de FPS com magias. Em Hellraiser Revival temos algo que me lembra bastante essa ideia, só que em vez de plasmids, temos o principal elemento de Hellraiser. E não, eu não estou falando do Pinhead, eu estou falando daquele maldito cubo lindo e intrigante. Olha só como esse cubo é lindo e estranho, dá vontade de resolver ele mesmo. Bom, ele é conhecido como a configuração do lamento. Nos filmes, o cubo já é um elemento extremamente importante para a história, mas aqui ele vai muito além de simplesmente ser um objeto bonito que abre um portal para os cenobitas. Ele vai fazer parte da própria gameplay. O cubo vai nos conceder habilidades que podem ser utilizadas durante o combate, como lançar correntes, absorver fogo e até realizar finalizações nos inimigos, através do que o jogo chama de condenar. E não para por aí. O cubo também será utilizado para resolver enigmas e até mesmo alterar elementos do cenário para que possamos avançar pela história. Então, temos uma mistura de armas de fogo, combate corpo a corpo e poderes sobrenaturais. Tudo dentro de um jogo de terror em primeira pessoa. E, sinceramente, no papel isso parece muito promissor. E claro que não poderia faltar uma das coisas mais importantes de Hellraiser, os cenobitas. Temos vários deles aqui no jogo, e uma das coisas que mais me impressionou foi o cuidado com os visuais. Eles são extremamente fiéis ao que vimos nos filmes. E temos inclusive o retorno do Doug Bradley, o ator que interpretou o Pinhead nos filmes clássicos. Cara, e isso é muito importante para mim, porque dá aquela sensação de que o jogo realmente está tentando respeitar a identidade da franquia. E temos também o Chatterer. Bom, mas é aquele cenobita bizarro que fica estalando os dentes. E eu não consigo olhar para ele sem lembrar do Nemesis de Resident Evil 3. A semelhança é muito curiosa, né? Mas o mais impressionante é que, olhando para as gameplays, parece que todos esses cenobitas estão muito bem representados. Eles não parecem simplesmente inimigos genéricos colocados dentro de um jogo. Eles realmente parecem ter saído diretamente dos filmes. E é claro, é Hellraiser, né? E obviamente, sendo Hellraiser, não poderia faltar aquele conteúdo, digamos, para maiores de 18 anos. O jogo tem classificação para adultos, e além de sangue e violência bastante pesada, também teremos aquele lado mais provocativo e com aquelas brincadeiras gostosas que sempre fez parte da identidade da franquia. Então, se você estava esperando um Hellraiser completamente comportado, pode esquecer. Para completar tudo isso, a gente tem a presença do que para mim é uma das mais importantes desse projeto, o Clive Barker. Para quem não sabe, ele é o criador de Hellraiser e responsável pela obra original que deu origem à franquia, os livros. E ter o envolvimento do próprio criador ajuda muito a passar aquela sensação de que o jogo realmente entende o universo que está adaptando. Porque uma coisa é pegar o nome Hellraiser e colocar ele em um jogo, outra coisa é tentar transportar essa essência de Hellraiser para dentro de uma experiência jogável. E pelo que estamos vendo até agora, parece que eles estão fazendo exatamente isso. Mas será que vai dar certo? Bom, obviamente eu não acho que Hellraiser Revival vai ser perfeito. Existe uma coisa que me deixa muito preocupado. Será que toda essa ação não vai acabar tirando um pouco do terror? Porque o jogo tem combate corpo a corpo, armas de fogo, poderes sobrenaturais, finalizações, é muita coisa. O meu maior medo é que Hellraiser Revival acabe sendo mais um jogo de ação com elementos de terror do que realmente um jogo de terror. Bom, mas ao mesmo tempo que eu vi até agora me deixa muito otimista, porque a atmosfera parece estar ali, os cenobitas estão ali, o labirinto está ali e o cubo está ali. E principalmente a identidade de Hellraiser parece estar ali. Então agora só falta descobrir se essa mistura realmente vai funcionar quando colocarmos as mãos no jogo. No começo desse vídeo eu perguntei o que aconteceria se misturássemos Resident Evil 7, BioShock, PT e Dying Light em um único jogo. Depois de tudo que eu mostrei aqui, eu acho que a resposta é Hellraiser Revival. Temos um jogo de terror em primeira pessoa, combate brutal, poderes sobrenaturais, enigmas e uma atmosfera extremamente pesada. Os cenobitas, o labirinto, o cubo e até o retorno do Doug Bradley. Tudo isso chegando em outubro de 2026, justamente a tempo do Halloween. E não vou mentir para vocês, a minha ansiedade está a mil. Eu sempre fui muito fã dos filmes de Hellraiser desde criança. Embora, obviamente, eu não deveria ter acesso a eles quando eu era criança por causa da temática, né? Que vocês sabem, das brincadeiras gostosas. Então, poder finalmente entrar nesse universo através de um jogo é algo que me deixa muito empolgado. Agora é esperar outubro e descobrir se toda essa mistura doida realmente vai entregar aquilo que está prometendo. E se entregar,
Hellraiser Revival pode realmente ser um dos melhores, se não o melhor jogo de terror de 2026. Então, te vejo lá.